Olá, minhas amigas e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Suculentas e Coisas da Pedra d'Água. Você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, com seus grupos sociais. Também deixe um like aí para ajudar o nosso canal a crescer. Gente, eu vou compartilhar com vocês hoje um vaso que eu fiz, na realidade é uma floreira, que eu fiz com garrafas de água sanitária que eu reciclei e transformei numa floreira maravilhosa. Então é isso que eu vou compartilhar com vocês, porque eu sou apaixonada por vasos artesanais e eu sempre gosto de reciclar. Essa é uma maneira da gente ajudar o nosso planeta, né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Esse vaso ficou muito legal. É uma floreira que eu fiz no estilo de um toco velho, um toco bem, como se fosse um toco bem antigo. Então fica comigo até o final para vocês verem o resultado dessa floreira já com as suculentas plantadas. Estas são embalagens de água sanitária de 5 litros. Eu vou precisar de 2 dessas para fazer a floreira. Então eu vou marcar o local onde eu vou cortar. Para ficar mais fácil, eu marquei com uma caneta as partes que eu vou retirar. Já tirei a de cima, agora eu vou retirar a lateral. É só fazendo um quadrado na própria garrafa. Fiz o corte nas duas partes da garrafa, agora eu vou prender uma na outra. Pode ser grampeado, mas também pode ser preso com durex. Como eu não estou com grampeador aqui, eu prendi a minha com durex. Só tem que ficar bem firme. Eu usei um ferro de solda para abrir o buraquinho no fundo, que vai ser a drenagem do vaso. Mas pode fazer com a faca, pode fazer com ferro quente, dá o mesmo resultado. Agora eu vou preparar um mingau de cimento. Então eu coloquei nessa vasilha 1 litro de cimento. Agora nós vamos acrescentando água aos poucos e mexendo para não correr o risco de passar do ponto. Então vai colocando água até formar um mingau grosso. Olha o ponto dele, como fica um mingauzinho bem grosso. Aqui eu posso usar pedaços de camiseta velha e também posso usar manta, essas mantas que a gente usa para colocar no fundo dos vasos. Hoje eu vou usar a manta porque eu tenho bastante pedacinho aqui que eu tirei dos vasos, então eu vou aproveitar e vou usar essa manta aqui. Nós umedecemos o tecido que vamos usar, tiramos o excesso da água e depois colocamos dentro do cimento. E assim nós vamos tirando os pedacinhos envolto no cimento e vamos colocando em toda a volta da peça, que no caso são as nossas garrafas de água sanitária. Vou colocando de um lado, colocando do outro, até cobrir toda a peça. Procurando deixar o tecido bem esticadinho e cobrindo toda a parte de plástico da peça, vai ser coberta com esse tecido. Eu já terminei um lado. Já está seco desse lado, não está muito seco, mas já está bem durinho. E já fiz as bordas também. Agora eu vou virar e continuar trabalhando o outro lado do vaso. Sempre tendo cuidado de deixar o tecido bem envolvido com o cimento. Eu também agora virei para fazer o fundo e no local onde eu fiz o furinho da drenagem, eu coloquei 2 seringas velhas para poder o buraquinho não entupir, para não fechar o buraquinho. E agora continuo colocando os tecidos envolvidos no cimento, procurando não deixar nenhuma parte sem cobrir com o tecido. Agora vamos cobrir a lateral e vamos aguardar que essa peça fique seca para depois fazer a cobertura dela rebocando com a massa de cimento. Ela já secou e agora vamos fazer a massa para rebocar essa peça. Aqui eu vou fazer uma massinha na medida de 2 por 1. Então, eu coloquei 4 xícaras de areia e 2 dessa daqui de cimento. Então, agora eu vou colocar a água aqui até ela dar um ponto de massa, que é um ponto de massa meio duro, não pode ser muito mole. Primeiro eu misturo bem a areia com o cimento. Só depois que eu tiver bem misturadinho, eu coloco a água. Sempre colocando água de pouquinho para não perder o ponto. Eu estou acrescentando aqui uma medidinha de cal de construção, porque essa massinha aqui vai ser para rebocar a nossa floreira. Então, o cal ajuda a fazer mais liga, por isso que eu estou colocando. Mas é opcional, viu? Se vocês quem não tiver, não precisa colocar, não. A única coisa que vai acontecer é que a massa vai ter mais liga. Agora eu vou acrescentando água aos poucos. Agora a gente vai misturando
E o ponto da massa é esse, um ponto assim de uma massa meia dura, que ela é uma massa que não escorre. Olha o ponto dela, como fica uma massa bem legal. Agora a nossa peça já secou, então nós vamos molhar essa peça e aplicar esse reboco. Vamos colocando essa massinha, tirando os defeitos, as partes que estão mais profundas, alisando. Eu não vou mostrar todo o processo, porque é isso que eu estou fazendo mesmo. Eu vou passando a massinha, vou alisando, e isso eu vou fazer na peça toda. Então eu vou cortar essa parte, daqui a pouco eu já mostro para vocês já com o reboco completo. Eu já terminei de rebocar, agora eu vou aguardar ela dar uma leve secada, que é para fazer os detalhes da madeira, porque nós estamos fazendo uma floreira com motivos de madeira envelhecida. Então vamos esperar essa aqui dar uma secadinha para a gente poder fazer os detalhes. Este lado já está mais ou menos seco, então com um palito de churrasco a gente vai riscando e dando os detalhes da madeira. Como eu quero uma madeira bem rústica, então eu estou usando um palito mais grosso. Se você quiser um detalhe mais fino, use uma peça mais fininha e dá um acabamento melhor na hora de rebocar. Mas eu gosto esse aqui eu quero ele bem rústico, por isso que eu estou riscando com um palito mais grosso. Já reboquei do outro lado, agora eu continuo fazendo os detalhes de madeira que eu fiz do lado de lá, agora estou fazendo do lado de cá. Como vocês perceberam, o vaso é todo feito por partes. Eu fiz um lado, risquei, fiz o outro, risquei e agora vamos fazer a lateral. Quando eu coloquei a manta aqui, eu já deixei aqui mais ou menos um buraco. E agora com o palito a gente vai riscando e deixando ele bem estragadinho, como se o tempo tivesse desgastado a lateral desse toco. Agora nós vamos dar acabamento no fundo. Eu deixei 2 furinhos ali, que é para drenagem, e coloquei essas 2 singuinhas velhas para não deixar o buraquinho entupir. A gente joga um pouquinho de água para colocar a camadinha aqui, só para fazer um acabamentozinho aqui no fundo. Vai colocando a massa com a espátula e vai alisando, até completar todo o fundo. Acerta a massa, deixa assim mais ou menos liso, e agora vamos colocar uns pezinhos. Eu peguei uns pedacinhos de cano, que eu achei ali no lixo, então é com isso aqui que eu vou fazer os pezinhos. Para os caninhos aderir mais à massa de cimento, eu enchi todos eles com cimento, então o caninho ficou cheio. Assim fica bem mais fácil de colocar ele no local ali e ele grudar, o pezinho grudar no vaso. Eu coloquei os pezinhos, deixei a massa mais ou menos lisa. E agora para dar o nível dos pezinhos eu coloco uma tábua em cima. Assim a gente consegue nivelar todos os pés do vaso. Agora a massa já firmou, então eu vou fazer os acabamentos com o palitinho de churrasco. Como eu fiz nas laterais, eu vou fazer no fundo do mesmo jeito, com o palitinho de churrasco, riscar e dar todos os detalhes que eu dei na lateral, eu vou fazer a mesma coisa no fundo desse vaso. Nossa floreira já está pronta, agora eu vou aguardar 24 horas para esse cimento ficar bem sequinho e depois nós vamos fazer a pintura dela. Nossa peça já secou, já se passaram 24 horas e agora eu vou fazer uma mistura de tinta e pintar essa floreira mais ou menos de um tom, imitando madeira. Então eu estava com pouca tinta, eu fiz esse tom assim meio avermelhado, mas eu acho que ficou legal, viu? Então eu pintar ela toda com esse tom e depois fazer um retoque para dar um envelhecimento na peça. Agora a gente põe um pouquinho de tinta branca no pincel, tira o excesso e passa em cima desses riscos para dar um tom de envelhecimento, bem de levinho. Depois é só passar um pano para retirar o excesso da tinta. Fica parecendo uma madeira envelhecida. Aqui está o nosso resultado da nossa floreira já pronta. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado dela com as suculentas já plantadas. Olha como ficou legal, gente, ficou muito bom. Mas eu quero falar para vocês que se vocês forem fazer essa parte da boca um pouco maior. Eu achei que ficou muito apertado para colocar as suculentas. Para colocar a suculenta pequena dá, mas para essa ficou bem apertado. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, deixa aí os comentários que vocês acharam, que eu vou gostar muito de saber. Um beijo a todos e até o próximo vídeo com a ajuda e a força de Deus.